Oi, tudo bom? É que nesse vídeo a gente vai explorar o que é um parágrafo, tá? É, um parágrafo, eu vou começar mostrando como é que a gente seleciona um parágrafo. Um parágrafo a gente seleciona quando a gente clica 4 vezes seguida no botão esquerdo do mouse. Se eu clicar 4 vezes seguida, eu tenho o primeiro parágrafo selecionado todinho. O primeiro parágrafo tem uma frase. Nesse primeiro parágrafo está escrita uma frase de Pitágoras: o que fala, semeia; o que escuta, colhe. Né? Se eu clicar 4 vezes seguida na terceira linha, eu vou selecionar o segundo parágrafo. Perceba que eu não selecionei o primeiro parágrafo. Ele só selecionou o quarto. Se eu clicar 5 vezes seguida, eu perco o efeito. Mas 4 vezes seguida, eu seleciono o parágrafo. O que tem nesse segundo parágrafo? Uma frase de Einstein: se A é o sucesso, então A é igual a x mais y mais z. O trabalho é x, y é o lazer e z é manter a boca fechada. Tá? Se eu clicar 4 vezes seguida na minha 1, 2, 3, 4, na minha quinta linha, eu vou selecionar esse parágrafo aí. Ou então na sexta linha também. Tanto faz. Se eu clicar 4 vezes seguida, eu seleciono o parágrafo inteiro. O que tem nesse parágrafo? Uma frase de Zig Ziglar. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Não é? Tá? Se eu clicar aqui 4 vezes seguida, também eu tenho um quarto parágrafo. Tá? Agora, a pergunta é, se eu clicar 3 vezes seguida, acontece alguma coisa? Se eu clicar 2 vezes seguida, acontece alguma coisa? Ou é só 4 vezes seguida para preencher o parágrafo inteiro? A resposta, sim, acontece. Se eu clicar 2 vezes seguida, eu seleciono uma palavra, certo? Uma palavra é um conjunto de letras que vem separado, que ao final tem um espaço em branco. Quando um conjunto de letras encontra um espaço em branco, ela se torna uma palavra, certo? Não importa se essas letras têm algum significado em alguma língua. Se esse conjunto de letras estão juntas, assim que ele encontra o espaço em branco, ela se torna uma palavra. Então, esse G maiúsculo até esse U, se eu clicar 2 vezes, seleciona a palavra. Isso é devido a uma palavra sempre acabar com espaço em branco, ou então tiver no final do parágrafo. Né? Tá. Então, se eu selecionar 2 vezes, é uma palavra. E se eu selecionar 3 vezes, o que acontece? Bom, eu vou clicar se eu clicar 3 vezes, o que acontece? Eu vou clicar 3 vezes seguida aqui, e o que aconteceu foi que ele selecionou todo o meu parágrafo. Isso quer dizer que, nesse caso aqui, aconteceu a mesma coisa. Tá? Agora, se eu clicar 3 vezes seguida aqui, não acontece a mesma coisa. Ele para naquele ponto. Né? Porque aquele ponto está definindo uma frase, certo? Ele define uma frase também porque esse O aqui está em maiúsculo. Tá? Se ele tivesse em minúsculo e eu clicasse 3 vezes seguida, ele passava direto. Tá? Mas como isso aqui está em maiúsculo, ele para ali. Vamos entender por que isso acontece. Tá? Acontece porque ele considera essa parte que está selecionada uma frase. Um ponto seguido de uma letra maiúscula. Ou então um ponto no final aqui, ó, um ponto no final do parágrafo. Também ele considerou uma frase. Esse parágrafo só tem uma frase. Perceba que esses 2 pontos aqui, que é um sinal, quando eu clico 3 vezes, ele não define isso aqui como ele não para aqui nesses 2 pontos, nem para nessa vírgula. Porque ele não considera esse sinal de pontuação um final de frase. Já nesse ponto aqui, seguido de uma letra maiúscula, ele considera final de frase. Então, aqui é uma frase. E se eu clicar 3 vezes seguida agora nesse, isso aqui também é uma outra frase, porque termina com um ponto seguido do final do parágrafo. Então, esse parágrafo aqui, esse segundo parágrafo, tem 2 frases. Tá? Se eu clicar 3 vezes aqui, a mesma coisa acontece. Ele para bem aqui, porque aqui tem um B maiúsculo. Se eu colocar esse B minúsculo, ele passa direto. Né? Então, esse parágrafo tem duas frases.
Se esse B fosse minúsculo, ele só teria uma frase. Tá? Esse quarto parágrafo, se eu clicar 2 vezes seguida aqui, é a palavra parágrafo. Se eu clicar 3 vezes seguida, ele para bem aqui, porque aqui tem um ponto de exclamação. E o ponto de exclamação também é um sinal de pontuação que define final de frase. Tá? É o que ele vai parar quando você clicar 3 vezes, onde ele vai parar. Outro sinal é o de interrogação. Excelente apresentação. Tem mais? Certo? O ponto de interrogação também faz ele parar quando você clica 3 vezes seguida. Então, essa aqui é a segunda frase do quarto parágrafo. Tá? Se eu, por acaso, colocar um ponto aqui, vocês vão ver que, como esse T não é maiúsculo, ele não considera 2 frases aqui. Se eu colocar o T maiúsculo, ele vai considerar, ele vai selecionar. Se eu clicar 3 vezes, ele seleciona essa frase, 3 vezes essa outra frase. Tá. Então, clicando 3 vezes seguida, ele vai parar se ele encontrar o ponto, seguido de uma letra maiúscula, ou no final de um parágrafo, o exclamação e o interrogação. Ele para se tiver isso aí, certo? Se eu clicar 3 vezes, ele para se ele encontrar um desses... a seleção vai parar onde ele encontrar um desses 3 sinais de pontuação. Se eu clicar 2 vezes, ele vai selecionar só uma palavra. Se eu clicar 4 vezes seguida, todo o parágrafo. Tá? Mas aí vai uma outra pergunta. Para mim saber onde começa, onde termina um parágrafo, eu preciso estar clicando 4 vezes seguida? Não. A resposta é não. Existe uma forma de eu ver onde começa um parágrafo e onde termina, que é usando os caracteres não imprimíveis, que é esse símbolozinho aqui, caracteres não imprimíveis, que está na barra padrão. Tá? Também, se você não quiser clicar aqui na barra padrão, você também tem a opção de utilizar o menu exibir e pedir para que apareça os caracteres não imprimíveis. Ele está, deixa eu achar ele aqui. Caracteres não imprimíveis. Está aqui. Caracteres não imprimíveis. Se eu selecionar isso aqui, ele vai aparecer. Pronto, apareceu os caracteres não imprimíveis. Vou dar aqui um zoom. Ó, caracteres não imprimíveis, ele me diz também, ó, aqui tem um pontinho azul. Isso quer dizer que aqui foi um espaço em branco que eu apertei. Tá? Se eu apertar 2 espaços em branco, tá? 3 espaços em branco, veja que se eu desabilitar os caracteres não imprimíveis, aqui é espaço em branco. Mas se eu habilitar os caracteres não imprimíveis e não sair na impressão, ele só me informa que eu cliquei 3 espaços em branco aqui. Eu vou colocar só um, tá? Só que ele me dá outras informações. Uma delas é o final do parágrafo. O final de parágrafo é igual ao símbolozinho dele. Ó. Perceba que eu habilitei aqui caracteres não imprimíveis e aqui ficou habilitado. Eu posso desabilitar por aqui e habilitar por aqui também, tá? Pela barra padrão. Fique à vontade. Aqui é o final do parágrafo, como a gente já havia visto antes. E o final do parágrafo sempre vai ter esse caractere aqui, que é a mesma figura, o mesmo ícone dele aqui, dos caracteres não imprimíveis. Tá? Aqui é o final do parágrafo. Como é que esse aqui é o começo? Porque é o começo da minha página. Então, o começo da página sempre começa com um parágrafo. Né? Onde é que ele termina? Exatamente aqui. Então, aqui vai começar o segundo parágrafo, porque terminou o primeiro aqui. Até ele terminar aqui. E em seguida começa um novo parágrafo. Até terminar aqui. Em seguida começa o quarto parágrafo, até terminar aqui. E aí, como é que eu crio um novo parágrafo? Bom, eu tenho que simplesmente apertar o Enter. Se eu apertar o Enter, eu crio um novo parágrafo. Nesse caso, esse parágrafo está em branco. Eu criei um novo parágrafo em branco. Tá? Eu vou escrever aqui no quinto parágrafo uma frase de... quinto parágrafo. Vou escrever uma frase de Confúcio. Confúcio diz: quando vires um homem não, uma pessoa boa,
vírus, né? Eu vou tirar isso aqui. Quando vires uma pessoa boa, tente imitá-la. Quando vires uma pessoa, pessoa má, quando vir uma pessoa má, veja se você não faz o mesmo, né? Ou seja, olhe para ti mesmo, né? Deixa eu ver aqui se ele me dá uma... Tá, eu vou colocar aqui em maiúsculo, aqui é o nome da pessoa, né? E aqui tem um acentozinho aqui, né? E não tem esse N. Pronto, ajeitar aqui. Pronto. Criei um quinto parágrafo, tá? Então, o parágrafo é isso. Que eu agradeço por vocês terem assistido e até logo, pessoal.